A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Renato Zanini e você está no canal do Universo Bíblico Teológico. O tema da mensagem de hoje é: Jesus foi tentado por Satanás. Vem comigo. Primeiramente, cabe ressaltar que tentação é diferente de provação, pois a tentação, ela vem de Satanás para nos reprovar, ou seja, fazer-nos desviar do alvo, desanimar, esfriar, parar, desistir, voltar atrás, tirar-nos da presença de Deus. Já a provação, essa vem de Deus para nos aprovar, ou seja, Deus tem como propósito nos ajustar para nos usar mais em sua obra. Existem também as lutas, as quais não vêm de Deus e não vêm de Satanás. Essas são provocadas pelo próprio homem, o qual, depois de iniciada a luta, pode e deve clamar a Deus por misericórdia. Em Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11, Jesus é levado pelo próprio Espírito Santo para ser tentado. Observe que o Espírito Santo o deixa sozinho, ou seja, na sua natureza humana. Haja vista que se Jesus ele permanecesse em sua natureza divina, ele não poderia ser tentado, como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E Jesus, homem como nós, sabia que iria passar por tentações, portanto, ele se preparou. Observe, em Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ele se preparou como nós também devemos nos preparar sempre. Mas a partir desse ponto, é que eu quero compartilhar com você algumas lições que o Senhor deixou para nós. Vem comigo. Primeiro, não desvie do foco. Jesus foi levado ao deserto. Ora, toda vez que você já sabe que vai passar por um deserto, ou mesmo sem saber, mas você já entrou no deserto e está passando por ele, você deve se preparar, ou seja, se fortalecer para a batalha. Lembre-se de que, seja lá qual for o seu propósito, você terá que passar por esse deserto, ou seja, por essa batalha, para alcançar o seu propósito. Portanto, não desvie o foco do seu propósito. Segundo, permaneça alerta, guardando o seu coração. A tentação, ela pode vir do lugar que você menos espera. Só existem duas maneiras para Satanás poder te tragar. A primeira é o Senhor permitindo. Já a segunda é você saindo de debaixo das mãos do Senhor. Você sabe qual é a forma da tentação? É a forma da sua fraqueza. Sendo assim, Satanás vai te atacar na sua fraqueza. No texto em questão, Jesus estava fraco naquele momento, devido a um longo período jejuando. Portanto, em sua primeira tentativa, Satanás lhe oferece comida. Observe o texto. Está no versículo 3 de Mateus 4. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ora, qual o pecado em comer e saciar a fome? Aparentemente nenhum. Poderíamos até pensar assim. Acontece que o Senhor está nos ensinando sobre o conhecimento da palavra de Deus, pois é ela que nos sustenta de pé na presença de Deus. Quanto mais conhecemos a sua palavra, mais enraizados seremos na presença do Senhor. Daí, Jesus respondeu a Satanás com a palavra de Deus. Observa como está escrito em Mateus 4:4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava fazendo menção a Deuteronômio capítulo 8, versículo 3.
Jesus, ao responder com a palavra de Deus, nos ensina a praticá-la em nossa maneira de viver. Devemos estar alerta com a nossa maneira de viver para que ela possa estar de acordo com a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo de 10 ao 20, a palavra de Deus é mostrada como sendo parte da armadura de Deus que o cristão deve usar. O diabo, Satanás, ele não se contentou apenas com uma tentação. Ele ainda tentou por mais 2 vezes, porém, Jesus lhe respondeu da mesma maneira, ou seja, fazendo uso da palavra de Deus. Ele também usou o que está em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 16 e o versículo 13, respectivamente. Cabe ainda destacar o que está escrito em Lucas, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: passadas que foram as tentações, de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Você percebeu? Satanás sempre vai procurar momentos oportunos para nos fazer cair, para nos fazer desviar, nos fazer desistir. Afinal, ele nos rodeia 168 horas por semana. E você acha que com uma olhadinha de 10 minutos por dia na palavra de Deus vai te enraizar? É sério que você pensa isso? Vai te fortalecer o suficiente? É por isso, por tudo isso, que não podemos e nem devemos perder o foco do nosso propósito. Você observou que em sua última tentativa, naquele momento, Satanás o tentou com toda a sorte de riquezas terrenas? Satanás, ele não desiste, ele espera por um momento oportuno. Mas eu te digo, não troque o propósito pela proposta. Lembre-se do que está escrito em Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Deus o abençoe. A paz do Senhor Jesus.